Estamos irradiando-a para todas as reuniões mediúnicas que estão sendo realizadas neste instante, de norte ao sul do Brasil. Durante vários dias, estaremos repetindo a nossa palavra, a fim de que maior número de médiuns possa captá-la. Cada um destes que sintonizar nesta faixa vibratória dará a sua interpretação, de acordo com o entendimento e a gradação que lhes forem peculiares. Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nessa campanha. Há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento é tão grande que mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando realizar algo de construtivo e útil para o país, em qualquer nível, veem-se tolhidos em seus propósitos, sufocados nos seus anseios, esbarrando em barreiras quase intransponíveis. É preciso modificar esse clima espiritual. É imperioso que o sopro renovador de confiança, de fé nos altos destinos de nossa nação varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Somente através de esperança conseguiremos de novo arregimentar as forças de nosso povo sofrido e cansado. Os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. A fé no nosso futuro. A certeza de que estamos destinados a uma nobre missão no concerto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria podem retardar. Responsabilidade nossa, tarefa nossa. Estamos cientes de tudo isto e nos deixamos levar pelo desânimo, este vírus de perigo inimaginável. O desânimo e seus companheiros, o desalento e a descrença, a incerteza, o pessimismo andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo os indivíduos, os grupos, a própria comunidade. São como o cupim a corroer no silêncio as estruturas. Não várias vezes, insuflados por mentes em desalinho, por inimigos do progresso, por agentes do caos, esse vírus se expande e se alastra por contágio, derrotando o ser humano antes da luta. Diante desse quadro de forças negativas, tornam-se muito difíceis qualquer reações. Portanto, cabe aos espíritas o dever de lutar pela transformação deste estado geral. Que cada centro, cada grupo, cada reunião promova nossa campanha. Que haja uma renovação dessa psicosfera sombria e que as pessoas realmente sofredoras e abatidas
pelas provações, encontre em nossas casas um clima de paz, de otimismo e de esperanças. Que vocês levem a nossa palavra a toda parte. Aqueles que possam fazê-lo, transmitam-na através dos meios de comunicação. Precisamos contagiar o nosso movimento com estas forças positivas, a fim de ajudarmos efetivamente o nosso país a crescer e a caminhar no rumo do progresso. São essas forças que impelem o indivíduo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, no seu próprio valor e capacidade. São essas forças que o levam a crer e lutar por um futuro melhor. Meus irmãos, o mundo não é um anal a matroca. Nós sabemos que Jesus está no leme e que não iremos só sobrar. Basta de dúvidas e de incertezas, que somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, sim, com a dor do nosso próximo. Façamos por ele o que estiver ao nosso alcance. Temos o dever indeclinável de fazê-lo, sobretudo transmitindo o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona. Mas também que a solidariedade exista em nossas fileiras, para que prossigamos no trabalho abençoado, unidos e confiantes na preparação do futuro de paz por todos almejado. E não esqueçamos de que, se o Brasil é o coração do mundo, somente será a pátria do Evangelho, se este Evangelho estiver sentido e vivido por cada um de nós. Então, meus irmãos, essa mensagem foi dada pelo nosso querido Eurípides, e depois eu passarei a vocês. Meus irmãos, nós gostaríamos de dar um lembrete, é que ultimamente nós estamos recebendo reclamações que há muito falatório no auditório. E tem pessoas que chegam e rapaz, às vezes o meu vizinho incomoda, e a gente não sabe como fazer, como reclamar. Então nós pedimos encarecidamente, o respeito, pelo o nosso próximo, aquele próximo que está mais próximo de nós, evitando falatórios, porque realmente atrapalha. Que Jesus, o Mestre querido, permita que iniciemos o nosso trabalho com muita paz. Obrigado. Na página 39, aos pés do monte.
Boa noite. Queremos agradecer o coral e a coreografia. Daqui a uns 15 anos ela não vai ter essa liberação, né? Então tem que aproveitar agora, viu? Bem, eu estou dizendo isso é só para poder ver se eu fico mais alegrezinho, porque eu ainda vou pegar a pessoa que escolhe esse sistema, sabe? Mas, fora da brincadeira, vindo por sério, nós conversávamos ali com o Wagner e dizíamos que no Brasil, principalmente, o espiritismo ele é visto mais na sua parte de religiosa, né? Então, o espiritismo é ciência, filosofia e religião, mas a gente às vezes evita comentar a parte científica e ela é necessária porque nos ajuda a compreender certos procedimentos que acontecem na casa espírita, tá? Paz. A gente às vezes fala muito sobre o que é o paz. O paz é uma transferência de energia mista, parte do passista como magnetizador e parte do plano espiritual. Para isso é necessário que o passista esteja capacitado, não por conhecer o passe, não pelos gestos que ele faz, né? Muitas vezes a gente vê menos antigamente, como eu estou há algum tempo, né? E ainda não aprendi nada, mas a gente vai observando, passistas que achavam que o gesto iria fortalecer e identificar a força do passe. E eu ficava vendo aquela verdadeira aeróbica do passista, né? Na frente da pessoa, né? Alguns fazendo gesto com as mãos, e eu ficava pensando no meu lado humorístico de estar fatiando a pessoa, né? Parece um presunto, fatiar, né? Quando ele dava aquele de dispersão, eu até achava bom que a cabeça estava um calor danado, ele ficava balançando aqui, né? Mas por que isso? Era justamente essa energia, porque nós somos filha, entendeu? Algumas pessoas têm esse fluido vital, que é uma energia que só acontece para, no caso, os órgãos vivos, né? Nós, as plantas, os animais, só seres vivos. Por isso é que, quando nós dormimos, às vezes somos chamados, solicitados, convidados para participar do socorro espiritual, porque nós temos o que os espíritos não têm. Ou seja, nós, quando viramos espíritos, perdemos o que é o fluido vital. Então, esse fluido vital ele se exterioriza através da aura, que é essa energia que sai fora do nosso corpo. Nem todos nós temos aura perceptível, né? Mas nessa transferência nós fortalecemos as nossas defesas, né? Então eu considero assim o passe, explicando cientificamente, como em 3 fases. Aquela pessoa que tem um pouco, alguns de nós têm mais, muito isso, em abundância essa fluido vital. Não aquelas pessoas, são aquelas pessoas ativas, aquelas pessoas positivas, aquelas pessoas que quando tem a mediunidade ostensiva, elas são capazes de promover, junto com a parte espiritual e pelo merecimento do paciente ou da pessoa que está sendo atendida, a cura, né? Então ela tem mais do que nós normais, porque a maioria de nós temos o suficiente, e quando nós adoecemos, ou por questão emocional, ou por questão física ou espiritual, o passe repõe aquela energia que nós deixamos extravasar. Aí completa a cota e a gente volta a se sentir bem, né? Mas tem uma maioria de nós também somos anêmicos espirituais. Nós precisamos de uma transfusão, como uma pessoa que sofre de anemia, para poder estar sempre completando aqui, e ela sai porque a gente, por não compreender esse procedimento da positividade, nós nos auto-induzimos, né? A depressão, a tristeza e sentimentos que consomem esse fluido vital, a inveja, a raiva, uma série de energias também emocionais que nós colocamos.
Então tem essa parte científica explicar que apenas aplicar as mãos não é de uma simplicidade muito grande. Lembra a história do Divaldo, há muito tempo atrás, quando ele tinha tempo, depois de uma palestra, tinha uma senhora médica, meio usuária do espiritismo e meio frequentadora. E ela então precisou de um passe, não estava se sentindo bem. E Divaldo, naquela época, como eu disse, tinha tempo, estou fazendo minha censura, ele tinha tempo, mais tempo, e ele disse que Divaldo ia dar o passe. Levaram para uma salinha e Divaldo então deu o passe. Quando terminou, ele perguntou: melhorou? Ela disse: melhorei, mas não gostei muito não, passe muito fraco. Eu gosto é daquele que fica passando a mão na gente assim, sabe? E tem camarada que engoma a roupa da gente, antigamente tinha, né? E eu ficava pensando, se fosse banana, já estava preto, né? Então o cara passava. Mas não precisa disso. Jesus bastava olhar, não é? Ah, mas era Jesus. Então, mas ele ensinou. Ele disse que nós, seguidores, faríamos coisas muito mais do que ele. Não que fosse maior do que ele, mas devido ao tempo nós vamos adquirindo bônus para poder receber no plano espiritual esse tipo de atendimento. Então, quando nós estamos dando passe, é um ato de amor de quem doa, de quem passa o passe, e um ato de fé e confiança de quem recebe. O passe pode ser duro? Pode. O passe nunca é negativo. Às vezes o camarada está lá sentado, perfilado para receber o passe, e a gente não sente nada, não é? A gente não sente o que Jesus chamou de virtude, né? Quando a mulher com a hemorragia tocou na roupa dele, né? Ele disse: alguém me tocou, mas mestre, está todo mundo te tocando, mas alguém tocou em mim e tirou virtude. E você sente, né? Assim como você sente coisas negativas, as pessoas que são deprimidas têm aquela negatividade, tudo não presta, tudo é desonesto, tudo é isso e aquilo. Quando chega pra gente e diz tudo bem, a gente diz tá. Porque o cara já passou uma dose desgraçada de coisas não muito positivas. Mas a verdade é que nós materialmente falando, nós somos um conjunto, gente, de partículas químicas, físicas, uma série de coisas. É esse o tema que o artista que escolhe o sistema tragédio escreveu, que era a propriedade da matéria. Aí ele diz assim: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Aí o camarada fica batendo o dedo aqui e diz: o que é ponderabilidade? Primeiro, é uma palavra difícil do carro, né? Aí você fica: ponderabilidade é tudo que se pode medir ou pesar. Então, realmente se refere à matéria. Mas nem sempre o que a gente vê é o que existe. Existem coisas que a gente não consegue ver. Nós vivemos em dimensões diferentes, plano físico e plano espiritual, né? Então, a ponderabilidade, ela é inerente, ela pertence à matéria, né? Da matéria como a entender, sim, mas não da matéria considerada como um fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para nós conseguimos medir, né? Essa coisa que está em nosso redor, essa energia, né? Na terça-feira, quando a gente está conversando lá no grupo, né? Aliás, eu tenho uma reclamação: o grupo está ficando pequeno, certo? Porque eu recebo no ERP as pessoas que saem do atendimento fraterno, né? Depois elas vão para o ETE ou é AE? Hein? Ah, é? Ah, é? Então, esse pessoal que tem interesse em fazer o ESG, como o ESG começa em março e em agosto, então eles ficam comigo. Depois que o ESG começou, depois do início de agosto, quem sai do atendimento fraterno e do AE fica comigo, né? E pouca gente, mas eu estou seguindo o conselho do Chico, né? O Chico certa vez foi fazer uma palestra, logo depois que o irmão dele desencarnou, e não tinha ninguém. Aí o Chico disse: eu vou fazer a prece, vou ler um texto do Evangelho segundo o Espiritismo e vou para casa, né? Quando ele fez, que ele achou que ia encerrar, né? Lá aparece o Emmanuel. Emmanuel era meio cri-cri com o Chico.
E ele que Emmanuel já reencarnou. Se eu fosse o Chico, eu não reencarnava, mas ia ser o tutor do Emmanuel. Agora você vê aí, vem quantos pau faz a jangada. Mas o Emmanuel, quando olhou para o Chico, Chico, quer dizer, mais? Vamos para cá, não tem ninguém. Ele disse, ninguém? E nós, os espíritos? Né? Então, uma vez eu cheguei no Vidal da Penha, estava lá, no dia de segunda-feira, que eu sempre, de 15 dias, converso com o pessoal, gosto de fazer palestra, e quando eu cheguei não tinha ninguém. Aí eu fiquei falando, mas como lá é perto da favela, uma vez por outra passam uns caras, né? E meio truviscado, como se diz, né? E olha assim, portãozão, né? De ferro fechado. E eu falando sozinho, nesse dia ele me interna. Ele não via ninguém. Nós vimos o cara todo tempo falando, lendo, não sei o que, para quem, né? É porque, e nós? Então nós estamos aqui, como diz o Emmanuel, nós espíritos, né? Então, eu peguei uns dados interessantes sobre o corpo humano, né? Esses dados são reais, que diz assim, o que é? Tem 12 quilos e 5 gramas, né? De carvão. Fósforo suficiente para fazer 2.200 barris. Ferro equivalente a um prego de 2 centímetros. Cal necessário para se caiar como até uma pequena barraca. Eu não gosto até de dizer isso, né? Perto de loja de material de construção, não vão usar a gente, né? Esfregar. Gordura para fazer 7 sabonetes, uma colher de sopa de enxofre e ainda 28 gramas de vários metais, né? Um homem de 75 quilos, de estatura mediana, tem em seu corpo 45 litros de água, 650 músculos, 206 ossos com mais de 650 articulações, 96 mil quilômetros de artérias, veias e vasos capilares e bilhões de células nervosas. Eu tenho medo de ler isso na porta do supermercado, o cara pega a gente direto, né? Nós temos todos os ingredientes que ele necessita, né? Então, é por isso que nós podemos ser medidos e pesados na parte física, né? Certo? Porque na parte espiritual isso pode acontecer. A ciência espírita nos mostra isso através do Dr. William Crookes, quando ele, através de reuniões de materializações, né? De efeito físico, a Kate King, que era o espírito que se comunicava, ele chegava a medir a pressão, ele chegava a pesar, a olhar a estatura, justamente para provar que não era um contorcionismo, como antigamente diziam, da médica, porque era bem mais alta, uma senhora já robusta, é o novo robusta, tá? E para mostrar que não tinha nada a ver, né? Tinha que ser discípulo para se transformar na Kate King, né? Então, esse tipo de materialização, a ciência espírita chama de agênere, quando pode ser tocado. É por isso que a gente ouve falar de casos de pessoas, de espíritos materializados, impedem pessoas de viajar. Por quê? Porque não era a hora da pessoa, eles impedem, né? O próprio Jesus, como agente, ele veio depois e aparecia no meio dos discípulos, né? E podia ser tocado, né? Só que eles nunca tocaram. Na verdade, a gente pensa que Tomé foi lá e tocou nas feridas. Não, no momento que Jesus disse que ele tinha que acreditar, ele ajoelhou-se e disse: meu Deus, meu Senhor, né? Meu Deus quer dizer meu superior, certo? Porque o próprio Jesus disse: vós sois deuses, né? Então mostrou que nós temos essa energia, essa força. O Eudo deu aqui uma mensagem do Eurípides passando, e essa mensagem mostra a força que nós temos, né? Martin Luther King disse certa vez, não sei se parafraseando alguém ou dele mesmo, que o que incomodava ele não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então nós temos que sair às ruas espirituais num protesto contra esses tipos de acontecimentos. Tanto crime, tanta coisa, e a gente tem que rogar nas nossas reuniões e nos nossos encontros para que durante o sono esses espíritos recebam advertências para evitar se comprometerem cada vez mais, né? Na sua vida, né? E não jogarem fora a reencarnação.
e diz assim: a matéria é formada de um só ou de vários elementos. Ele disse de um só elemento primitivo. Então tudo vem de uma mesma, de um mesmo elemento. Só que essas moléculas, a disposição delas é que mudando faz com que surjam novos elementos, vamos chamar assim, né? No caso da água, H2O, H2O, partícula ou molécula de oxigênio. Se você botar H2O2, você não bebe mais, né? Vai só deixar louro o estômago, né? Porque aí é água oxigenada, não dá certo mais você beber, né? Então a gente vê que a disposição ou o acréscimo de uma molécula faz com que as coisas mudem. Aí a ciência espírita mostra por que um Eliseu chegou na casa da viúva, pediu alimento e ela só tinha um pouco de trigo e um pouco de azeite, ela fez o pão e deu para Eliseu. E Eliseu percebeu que ela tinha acabado com o estoque que ela tinha. E ele pede que ela traga potes, né? E ela traz potes até dos vizinhos. E ele então abençoa, vamos dizer assim, né? Recebe a ajuda espiritual, o laboratório espiritual cria tudo. Então ele sai derramando o azeite pouco que tinha sobrado na jarra dela e enche várias jarras, né? Aí você fica assim, o que foi que ele fez? Foi justamente esta multiplicação das células, partindo de um princípio. Qual era o princípio? Era o azeite que tinha sobrado, né? Hoje a clonagem, né, que se fala tanto em clone, que é justamente isso: você parte de uma célula, de um princípio, né, para poder multiplicar, e deixa de ser um milagre e sim um conhecimento da ciência, né? Então essa parte científica é que a gente vê do Espiritismo e que a gente deve sempre participar desses cursos e que forem para essas partes que a gente acha que é muito tediosa, cansativa, mas é necessário para a gente compreender, porque senão nós vamos sempre seguir a parte do espetacular, da coisa milagrosa, quando na verdade o Espiritismo explica que pode ser feito. Nem todos nós temos capacidade de fazer, não é? Mas todos nós juntos podemos fornecer a energia necessária para que isso aconteça. Todos nós hoje aqui estamos aqui como doadores. Nós estamos doando parte da nossa espiritual para que as equipes espirituais atendam os pacientes espirituais que estão aqui na casa para serem atendidos, né? Depois nós receberemos renovado, né? E sem querer nós prestamos um favor e participamos desse banquete espiritual da força, né? Estou vendo o dedo aí já. Vocês suportariam, né? Vou parafrasear Jesus, que tenho muito para vos dizer, mas vocês não suportariam. Com certeza, diferente daquela época, vocês suportariam, mas o tempo não deixa, certo? Nem o eu. Brincando. Boa noite para vocês, hein? Depois ver como é que faz para explicar melhor, então vem na terça-feira, certo? Eu ainda tenho ponto para encher por 10 juros. Tchau. Na página 60, Deus em Ti.
amigos, minhas amigas, muito boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, numa alusão ao item ressurreição e reencarnação, que são temas muito constantes nos estudos espíritas. A palavra ressurreição, ela vem do latim resurrectio, que por sua vez ela vem de uma outra palavra grega que significa anastasis. Ambas as palavras, no seu sentido literal, significa erguer-se, levantar-se. Já na palavra correlata do hebraico, vai ter a significação de nascer de novo. Quer dizer, se presta a uma conotação semelhante àquela que normalmente as pessoas têm hoje em dia. A ressurreição, ela é como a base de toda a teologia cristã, à exceção da teologia chamada esotérica, cristã esotérica. Mas tanto os católicos quanto os evangélicos, eles pregam a ressurreição. Mas na realidade, o que é que seria essa ressurreição? Se nós formos analisar desde os primórdios da utilização dessa palavra ao longo da história, nós vamos verificar que na realidade reencarnação e ressurreição, elas não passavam por essa linha de raciocínio que nós temos hoje em dia. Quer dizer, essa diferença que nós fazemos da ressurreição para a reencarnação, a ponto de nós dizermos que a ressurreição seria dois aspectos a serem considerados. Primeiro, ou o retorno à vida no mesmo corpo que você teve, porque nesse caso você só nasce uma vez, e esse renascimento nesse novo corpo não existe dentro da visão ressurreicionista, mesmo porque toda a tradução bíblica, ela se volta exatamente para a ressurreição no sentido da teologia evangélica e católica. Quer dizer, o retorno daquela porção que é imortal, que nós chamamos de alma, de espírito, é exatamente o retorno dessa parte mortal que voltaria para o corpo que nós já tivemos um dia. Então essa é a base de toda a ressurreição pregada pelos católicos. Agora, um dos pontos fundamentais do espiritismo, da doutrina espírita, é exatamente a reencarnação. Muitas vezes nós nos deparamos com discussões nos meios espíritas em relação à busca de argumentação ou mesmo de uma fundamentação dentro da reencarnação. Primeiro nós teríamos de saber o que significa realmente reencarnação, o que seria reencarnação dentro da ótica espírita. E o que diz a doutrina espírita em relação à reencarnação? Dentro do pensamento reencarnacionista,
que, diga-se de passagem, não é nenhuma invenção do Espiritismo, porque o reencarnacionismo é uma doutrina pregada ao longo da história. Religiões ou filosofias morais formais, que datam de 5.000 anos antes de Cristo, já pregavam, já falavam da reencarnação. Por exemplo, as religiões egípcias antigas, o jainismo, o taoísmo, o hinduísmo. Agora, aí até existe um pouco de equívoco quando nós consideramos que o budismo é uma religião reencarnacionista. Mas a gente tem essa ideia porque o budismo é como se fosse um braço do hinduísmo. E nós temos a tendência a encarar isso. Mas dentro da essência do budismo, o budismo não prega a reencarnação. O que nós achamos interessante é que, como inclusive o William estava comentando aqui, nós espíritas temos uma tendência muito grande por conta das nossas encarnações católicas, né? Nós temos uma tendência muito grande a encarar essa questão reencarnacionista sob o prisma religioso. E para nós encararmos sobre o prisma religioso, nós nos voltamos muito para a Bíblia e nos voltamos muito para o que diz os grandes teóricos do catolicismo, como é o caso de Diógenes e tantos outros, até mesmo Santo Tomás de Aquino e tantos outros, para nos fundamentarmos dentro dessa questão. Inclusive, muitos espíritas discutem sobre a questão da reencarnação, dizendo que até o segundo concílio de Constantinopla, em 553, foi quando foi retirado a visão reencarnacionista do catolicismo. E os teólogos católicos refutam, dizendo que não existe registro de que tal fato ocorreu dentro desse segundo concílio. Mas nós também esquecemos um fato histórico, que a época em que o concílio de Constantinopla, o segundo concílio de Constantinopla foi feito, onde foi derrubada a teoria da reencarnação, esse concílio não foi convocado pelo Papa. Não sei se vocês sabem disso. Esse concílio foi convocado por um rei, um imperador, Constantino, que havia prendido o Papa. O Papa Virgílio I era prisioneiro dele. Então, na realidade, esse segundo concílio vaticano nem foi um concílio formalmente católico. Ele passou para os anais do catolicismo, mas nesse concílio só existiam 16 bispos ocidentais, principalmente da região da África e da chamada região da Ilíria, apenas 16. O restante era todos os outros bispos participantes eram da chamada Igreja Ortodoxa Oriental, Igreja Grega. Então, inclusive, esse concílio, ele foi presidido por um patriarca da Igreja Grega. Então, nós nem podemos dizer que foi, de fato, um concílio da Igreja Católica. Agora, o que nós temos de ver é o seguinte: nós espíritas não devemos ter a preocupação de justificar a nossa crença que a essência do espiritismo é a reencarnação na Bíblia ou no catolicismo. Nós não somos católicos e nem somos biblistas. Dentro da visão espírita, nós sabemos que existem inúmeras deturpações
na Bíblia inúmeras traduções erradas, fatos históricos bíblicos que são mentirosos. Nós sabemos disso. Um grande teólogo americano, há pouco tempo, ele chegou à descoberta de 4.740 equivocações da Bíblia. Então, nós, espíritas, somos cristãos. Aí você diz, sim, mas são cristãos e o cristianismo não está na Bíblia. Mas se nós formos observar o que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, são as 12 máximas do Sermão do Monte. As 12 máximas do Sermão do Monte. Vocês observam que o Kardec, ele não estava preocupado com as grandes celeumas, as grandes discussões, os grandes embates existentes entre os teólogos. Ele não colocou nenhum desses embates dentro do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi necessário para que nós tivéssemos uma fundamentação moral, de procedimentos morais. Porque nós só trabalhamos a evolução. Só é possível a evolução através das reencarnações. E dentro dessa reencarnação, nós temos de conhecer, temos de ter conhecimento. E através do conhecimento, possamos promover a nossa transformação interior. Nós não estamos aqui pura e simplesmente para conhecermos. O conhecimento só tem sentido dentro da visão espírita se nós utilizarmos esse conhecimento em prol da nossa transformação. Então essa é que deve ser a visão do espírita. Nós devemos nos ater à mensagem de Jesus. Absolutamente não nos importa o que Moisés falou, ou a guerra de Ruth, quem matou não sei quantas pessoas, que Moisés desceu do monte com a tábua, e lá no primeiro mandamento, não matarás. Aí ele desceu, a primeira coisa que ele fez, mandou matar todo mundo que estava adorando o bezerro de ouro. Então nós, espíritas, temos de ter sempre aguçado o nosso senso crítico, a nossa responsabilidade crítica, para poder criarmos o real discernimento. Qual é o caminho real? Esse caminho que eu estou seguindo é porque os outros me disseram para seguir? Ou é porque a minha consciência, a minha razão me diz que eu tenho de ir por esse caminho? Então, meus amigos, minhas amigas, nós, espíritas, temos convicção do processo reencarnatório. Por quê? Porque para nós não teria o menor sentido Deus nos jogar aqui, não nos dar o direito ao erro, e uma vez apenas a gente errando seriamente, a gente tem que ir para o inferno, queimar lá no inferno para todo o sempre. Nós somos criados espíritos simples e ignorantes. Está lá no começo do estudo do Espiritismo. Seres simples e ignorantes, uma tabula rasa, como diz os italianos. E a partir das várias reencarnações, nós vamos convivendo com diferentes pessoas e diferentes mundos. Vamos adquirindo conhecimentos, vamos nos afastando do determinismo, quer dizer, daquele destino que foi traçado para nós, daquela visão kármica do espírito, e nós vamos conseguir nos afastar desse determinismo através do conhecimento e através do aprimoramento dos nossos atos e das nossas ações. Estamos aqui para aprender a conviver cada vez melhor consigo próprios, porque nós aprendendo a conviver consigo próprios,
nós com certeza vamos aprender a conviver com as pessoas que estão à nossa volta. E dessa forma, nós vamos contribuir para um mundo realmente, verdadeiramente, um mundo dentro dos princípios das 12 máximas pregadas por Jesus lá no monte. Muito obrigado. Palavras sábias, a de Jesus, quando diz que deixai que venham minhas criancinhas, por enquanto o reino de Deus lhes pertence. E vendo a descontração, desinibição da nossa bailarina aqui, aí eu me pergunto, por que nós que já atingimos uma certa idade, 15, 20 anos, 30, 70 anos, como é o caso do William e do Wagner, não permaneçamos com toda essa vitalidade, com toda essa energia, Meus irmãos, brincadeira, então. Mas é o seguinte, algumas pessoas, eu fui procurado por algumas pessoas que pediram que nós conseguíssemos esse livro, Uma Prova do Céu. Inclusive, nós já conseguimos alguns exemplares há uns meses atrás, de um depoimento de um neurocientista inglês que passou 8 dias em coma profunda. E durante essa ausência, do corpo físico, vamos dizer assim, ele esteve em outras paragens espirituais. Então, quem quiser adquirir o livro, nós temos 4 exemplares na livraria, o preço de R$20, mas eu estou feliz porque também eles estão em certas bancas de revista, eu já cheguei a ver, a R$19,99 na banca de revista. Então, está à disposição de vocês, mas não deixem de ler essa história impressionante, porque partiu de um materialista, e é uma história muito contundente, inclusive foi apresentado há um tempo no Fantástico, Nós gostaríamos de lembrá-los que muitas pessoas, às vezes, por motivo depressivo ou outro qualquer, tristeza, seja lá o que for, procura a internet, E nós temos agora no YouTube uma página dedicada ao Espiritismo. Tem palestra, tem bate-papo maravilhoso. Como também tem um programa Transição, que você pode rever palestra do Divaldo, do Raul Teixeira, do Celestino, enfim, tem uma gama, vamos dizer assim, de conceitos que poderão nos ajudar. Outra coisa, lembrando que a nossa próxima palestra de quarta-feira será dada pelo Pado, que vai falar sobre o verdadeiro médico que eu creio que ele vai abordar o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, porque no dia seguinte, dia 29, é aniversário de nascimento desse grande espírita, Então vocês estão convidados. E nós aqui gostaríamos de agradecer a presença de todos, notadamente da equipe espiritual que nos assiste, dos companheiros Wagner, que hoje ele está meio triste. O que é que está vendo, Wagner? Você está meio tristinho. Agora que ele está sorrindo, rapaz, Não é implicância não, viu? Mas deixa para lá. Nossos respeitos. Também o coral, Pessoal alegre, Que também faz parte desse domingo, Como os pacientes e os demais trabalhadores. Meus irmãos, nós gostaríamos que vocês, durante o passe, permanecessem em seus lugares, certo?
É claro que a gente aqui vai dar prioridade às crianças, seus acompanhantes e os idosos, mas vamos permanecer sentadinhos, que todos nós seremos atendidos. No mais, lembrando o que o William me falou, citou aqui o grande missionário Martin Luther King, né? Ele está completando 50 anos daquela manifestação maravilhosa, né? Sobre o racismo, né? E deixou essas frases mirabolantes, onde ele disse que o que ele sente pena não são dos oprimidos, mas daquelas pessoas que têm a força, né? Que têm o poder de levantar sua voz e não faz, né? Está completando 50 anos, né? E também as terças-feiras, né? Ele até reclamou que ele não está tendo mais prestígio, o pessoal não vai mais às terças-feiras, né? Então eu convido aquelas pessoas que às terças-feiras, né? Venha, né? Se entreter com o nosso amigo, né? É muito descontraído, muito alegre, e vocês só têm a lucrar. Então, quem for tomar o passe, permaneça em seus lugarzinhos, né? Para nós termos assim uma melhor acolhida. Muita paz, que Jesus nos leve de volta aos lares e que assim seja. Obrigado. Na página 29, Alguém na Estrada.